Bom dia, graça e paz, tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Eu estou gravando esse vídeo para os meus amigos, os meus seguidores no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, para todos aqueles que me seguem e que me ouvem, para falar de um tema bastante delicado. E eu quero aproveitar e falar diretamente com os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, pastores, né? Temos muitos pastores também que nos seguem nas redes sociais, assim como eu também os sigo, e eu gostaria de levantar uma conclamação para que nós possamos refletir e tomar algumas atitudes. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história do Brasil. Um momento muito delicado e muito perigoso. No dia 7 de setembro de 2018, eu gravei um vídeo que eu publiquei no Facebook sobre o Dia da Independência. Eu lembro que eu estava pedalando e parei num determinado momento, gravei um vídeo comemorando sobre o dia 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, quando nós comemoramos a nossa independência. E aproveitei para alertar que o Brasil, naquele momento, ele estava... As eleições de 2018 presidenciais, na verdade, ali seria nosso grande grito de independência. Independência de quê? Independência do caminho que nós estávamos tomando, de um caminho perigoso, de um caminho de... restringir direitos fundamentais do cidadão, do ser humano, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão. E eu me lembro que uma das coisas mais fortes que as campanhas deixaram bem claro para a gente naquela ocasião foi que todos acusaram o nosso presidente, atual presidente Jair Bolsonaro, de que ele é quem restringiria todos esses direitos fundamentais conquistados a tanto custo pelas civilizações, pela sociedade do mundo moderno. E quando nós vimos que o presidente foi eleito, por que eu falo do grito de independência quando ele foi eleito? Porque a questão fundamental é que nós temos... uma guerra ideológica sendo travada no Brasil há muitos anos. Há muitos anos. E é muito importante você entender que não é simplesmente ver os dois times em campo e escolher um deles para torcer. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com os nossos princípios, valores morais, com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos. Ora, se nós somos um país com mais de 80% da população que professa uma fé cristã, e se você realmente conhece o cristianismo e não é somente um simpatizante, mas alguém que frequenta uma igreja, se você é realmente alguém que lê a Bíblia, e eu quero te trazer um alerta, não há nenhuma conexão entre ser de esquerda e ser cristão ao mesmo tempo. Não há conexão. Mas eu também quero trazer um alerta. Também é importante dizer que ser cristão não é necessariamente ser de direita. Tá? Os conservadores, a direita política do Brasil que se declara cristã. O cristianismo ele não deve estar associado a nenhum dos lados políticos, nem de esquerda e nem de direita, tá? Nós estamos acima dessas coisas, tá certo? O que ocorre é que a esquerda, ela se apropriou pela falha da direita de muitos anos atrás, de resguardar os direitos fundamentais das minorias, e a esquerda cooptou essas minorias para protegê-las, para defendê-las, para criar leis que beneficiam elas, enquanto a direita se omitiu de resguardar esses direitos
dessas minorias. Então a esquerda usa essas minorias, e aqui que é o grande perigo. Eles traçam como uma conexão entre a defesa que eles fazem das minorias como uma defesa que Cristo fazia com as minorias no seu tempo. Cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, criticar os ricos. Então é aqui que é a grande sacada. Eles traçam um paralelo entre a luta de Cristo e a luta da esquerda para cooptar a mente de muitos cristãos. Tá certo? Mas se você estudar a esquerda, o marxismo cultural, o granchismo, se você estudar toda essa forma de fazer política da esquerda, você vai ver que a ideologia marxista ela é demoníaca, ela é diabólica, ela vai contra os princípios cristãos. A única coisa que eles podem usar para tentar cooptar você, para tentar te ludibriar, é essa luta pelas minorias. Então é bastante importante a gente tomar cuidado. Eu faço esse alerta porque eu ainda vejo cristãos que professam uma ideologia política de esquerda, tá certo? Então isso é muito perigoso. E também, eu também estou vendo muitos cristãos professando uma ideologia política de direita, tá certo? Associando a igreja à direita. Então veja bem, quando eu saio, imagina que esquerda e direita estão aqui no ambiente político. E a igreja está aqui, ela está acima. Por que a igreja não pode ser partidária? Porque se a igreja tomar partido, ela só vai discursar para um público, aquele que ela tomou partido. Tá certo? Aquele outro público que ela não discursa, quando ela tentar discursar, ela vai perder a propriedade, a autoridade moral para falar para aquele outro público, para tentar ganhá-los. Por quê? Porque o nosso papel, mais do que ganhar militantes políticos, o papel da igreja, aliás, não há nenhuma... a nossa missão, a missão da igreja é ganhar almas para o reino de Deus, é ganhar almas para o Senhor, e não fazer militância política. Então, se eu perco, e é por isso que Jesus falou ali em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a igreja, ela é o sal da terra. O sal, ele é relevante. A comida está sem tempero. Quando você joga o sal, ele pega o tempero. Ele se torna, ele é tão relevante que ele tem o poder de fazer uma comida gostosa ou uma comida ruim. Porque o sal tem esse poder de ser relevante. A igreja, ela é relevante. A igreja que não é relevante, ela perdeu o poder de temperar a sociedade. E é aqui que nós corremos o risco. Nós não podemos estar associados a nenhum espectro político. Isso não quer dizer que você não pode ter a sua opinião política, mas nós temos que tomar muito cuidado em associar a igreja, porque se nós descermos a igreja, que não pertence a nós, ela pertence ao Senhor Jesus, num ambiente político, nós estamos fazendo com que ela perca o seu poder de entrar em todas as camadas da sociedade, de todos os espectros políticos, para discursar e ganhar almas para o reino, que essa é a missão da igreja. E é aqui que é o grande perigo. Eu queria chegar aqui nesse ponto. Por que é que a esquerda, ela elimina qualquer possibilidade de fé, de existência de uma igreja, de uma religião? Por quê? Porque para a ideologia de esquerda dar certo, ela tem que suprimir toda forma de pensamento, de expressão, porque o cristianismo, ele nos dá liberdade para pensar,
para decidir, para agir. O cristianismo ele nos dá essa liberdade. Jesus Cristo disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, você decide. Você decide. Ele não disse: eu vou arrombar a porta do seu coração e vou entrar e fazer morada. Não. Você escolhe. Você escolhe servir ou não a Cristo. A decisão está na sua mão. Você está lá. Alguém te faz um apelo para você entregar sua vida para Cristo e você escolhe se você quer entregar sua vida para Cristo ou não. É você quem decide. Agora, então essa liberdade de expressão ela vai contra. Por quê? Porque para uma ideologia de esquerda ser bem implementada, você não pode ter liberdade de expressão e de pensamento. Quem decide o teu futuro não é mais você, não é mais a sua fé, é o Estado. Então, agora, o Estado, na ideologia de esquerda, o Estado é Deus. É Ele quem pensa por você, é Ele quem se expressa por você, é Ele quem decide que tipo de vida você vai ter, é Ele quem decide qual é o modelo de família ideal que vai ter no Estado. É Ele quem decide. O Estado é Deus. Entende? Então perceba bem que para que o Estado totalitário de esquerda dê certo, ele precisa suprimir todo tipo de liberdade de pensamento e de expressão. Porque é o Estado quem define agora como será a vida dos seus cidadãos. Então, é muito sério. E é por isso que nos países comunistas, nos países de esquerda, a religião ela é suprimida. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo agora, nesses dias mesmo, que a China está destruindo templos, caçando direitos de chineses que professavam a fé cristã por um relaxamento de antigos ditadores da China, presidentes da China, que relaxaram para que a China pudesse entrar nesse mercado financeiro global que ela entrou, e agora que eles têm todo o poder financeiro na mão, em que muitos países hoje dependem do dinheiro da China, né, dependem das exportações com a China, suas economias estão na mão da China, porque a China ela conseguiu fazer com que muitos países hoje dependessem da sua balança comercial, dependessem das exportações para a China. Então agora ela começa a suprimir esses direitos que ela deu uma falsa liberdade por algum tempo, e ela começa a suprimir direitos dos cristãos, né, dos chineses cristãos, passando a persegui-los e restringir alguns direitos deles. Então vejam bem, nós estamos diante de um momento muito sério, tá? E é esse o alerta que eu quero dizer para vocês. A eleição de 2018 foi o grito da independência, mas a guerra pela independência ela está sendo travada desde o dia 1º de janeiro de 2019. O Estado brasileiro está aparelhado pela esquerda. Para que você tenha uma ideia, o governo federal ele tem sob sua folha de pagamento 600 mil funcionários públicos no Brasil. Destes, 50%, ou seja, 300 mil funcionários dentro do Ministério da Educação. Você acha que Ministério da Educação, que é uma das principais ferramentas, se não for a principal ferramenta de doutrinação no país, de doutrinação nas escolas, nas universidades, que a esquerda cooptou durante todos esses anos de governo de esquerda no Brasil, de centro-esquerda e de esquerda extrema, né? Nós tivemos governos do PSDB, que era a social-democracia, centro-esquerda, e nós tivemos governos do PT, que é a esquerda extrema. Esses caras, eles aparelharam o Ministério da Educação, aparelharam empresas estatais, aparelharam vários outros ministérios e outros setores da sociedade brasileira,
para que houvesse uma doutrinação das futuras gerações. O papel que era da igreja de formar cristãos, de preparar cristãos para o futuro, a esquerda tomou isso para ela e ela fez essa militância, sabe onde? Nas escolas, nos nossos filhos. Tá certo? Ela fez isso nas universidades. Hoje um aluno que não tem ideologia política ou que é de direita, ele não pode declarar na universidade que ele é de direita. Ele vai ser espancado, ele vai ser perseguido, ele vai ser xingado, ele vai ser excluído. Tá certo? Porque é uma militância que foi formada dentro das universidades para a doutrinação das próximas gerações da sociedade brasileira. Então, veja bem, nós estamos travando uma guerra. E é muito importante você, pastor, você líder, se inteirar daquilo que está acontecendo no Brasil. Daquilo que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos anos e anos de corrupção. Vamos parar com esse mimimi, vamos parar de ficar... Gente, eu não tenho político de estimação, de maneira alguma. Tá? Se o atual presidente Bolsonaro, fizer besteira, pau nele. Pau nele, simples assim. Porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a justiça social. Esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso não é com uma pessoa individual, como a esquerda faz. Esse ordinário do Lula roubou, saqueou o país e permitiu que fosse saqueado. Cara, beleza, você querer ter dois espectros políticos para ver um peso e contrapeso na política, legal, tenha, faz parte do jogo político. Tem que ter o centro-esquerda, o centro-direita, tem que ter, faz parte do jogo político. Ora, se a esquerda está indo mal, vamos eleger a direita agora, vamos ver se dá certo com eles, porque está indo mal aqui. Amanhã a direita vai mal aqui, vamos voltar para a esquerda, que de repente a esquerda melhora de novo, porque um vai corrigindo os erros que cometeu no passado e vai melhorando a forma de governança no futuro. Faz parte do jogo político. O que não pode é nós chegarmos à beira de um comunismo e supressão dos nossos direitos fundamentais. Isso não pode. Ora, os Estados Unidos têm os sociais-democratas, que é o Partido Democrata. Mas é um país democrático. É um país que as suas leis, a sua Constituição está bem fundamentada e que não permite com que o país vá para um regime comunista. O nosso país é muito frágil, as nossas leis são completamente de um país socialista. Os nossos empresários têm que rebolar, têm que sangrar, têm que suar para conseguir, tocar o seu negócio. Tamanho é a carga, o peso que o Estado exerce sobre o empresário brasileiro. O jovem se forma na universidade, ele não tem emprego, ele não consegue emprego, ele tem que trabalhar de garçom, ele tem que trabalhar de outras coisas até ele conseguir uma oportunidade naquilo que ele se formou. Cara, é muito difícil viver no Brasil. O ambiente de negócio no Brasil é um dos mais fechados, um dos piores do mundo. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Eu queria chamar a atenção. A igreja está esperando, vou partir para o final desse vídeo. A igreja do Brasil está esperando um grande avivamento. Um grande avivamento. A gente tem ouvido sobre uma grande onda de avivamento que virá sobre o Brasil. Mas se você olhar para a história da igreja e ver como é que aconteceu as outras ondas de avivamento no Brasil, no mundo, elas têm algumas características peculiares.
E quando a gente fala de avivamento, alguns tendem a pensar que é um momento de êxtase da igreja, em que nós vamos ser plenamente avivados pelo Espírito Santo e vamos... Calma, calma. Você precisa entender. Primeiro contexto do avivamento no mundo, o avivamento ele tem uma característica muito marcante, que é de revestir a igreja de uma autoridade, de um poder. Para quê? Para, em meio às perseguições, e pregar o evangelho e ganhar muitas almas para Jesus. É fortalecer o espírito da igreja, para que ela enfrente a oposição, para que ela enfrente a perseguição, para que no meio da perseguição, ainda que alguns venham a morrer como mártires, mas que não neguem a sua fé. Ela não é para fazer festa religiosa avivada. O grande avivamento não é para isso. Tá? Se você pegar as outras ondas de avivamento no mundo, elas foram cercadas de um ambiente de perseguição aos cristãos, de supressão de direitos, em que nós éramos tratados como segunda classe, tá certo? Tanto no avivamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde os cristãos eram considerados uma subclasse. Você tinha a primeira classe, que era dos romanos, que era quem dominava a Judéia, a dos judeus, que eram a religião oficial da Judéia, e dos cristãos, que era uma nova religião e que estava sendo perseguida. E aí é que está. A Bíblia diz que esses cristãos que estavam sendo perseguidos, eles estavam reunidos em oração unânimes. Eles não tinham variedade de pensamento, eles estavam concentrados buscando esse revestimento que o Senhor Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Entende? Então, enquanto as igrejas, as denominações religiosas, os pastores, os líderes das igrejas estiverem buscando seus próprios interesses, e não deixar os próprios interesses da sua denominação agora, para começar a contactar com outros líderes, com outras denominações, para que eles possam se juntar em oração, para que eles possam... Gente, se nós não estivermos unânimes em oração, o avivamento não vem. Tá certo? Ele não vem. Em 2018, o medo de que o Brasil virasse uma Venezuela fez com que a igreja se unisse em oração. O medo de tirar direitos fundamentais do cidadão, que era um dos planos de governo do Fernando Haddad, do PT na época, que era promover uma Assembleia Constituinte para fazer algumas novas leis, e dentre elas o cerceamento da liberdade de expressão. Você não ia poder mais criticar o governo, senão você ia preso. Tá certo? Então, uma das coisas... Então, veja bem, o medo de virarmos um comunismo, um país comunista, fez com que nós nos juntássemos em oração. Cara, a hora é agora. As eleições acabaram, mas a luta continua. Nós não podemos achar que o presidente Bolsonaro vai conseguir fazer isso sozinho. Quem transforma a sociedade é a igreja. Quem transforma a sociedade é a igreja. Nós permitimos que a esquerda transformasse o país nos últimos anos pela nossa omissão. A omissão nossa como igreja, minha e sua. Nós permitimos que a esquerda transformasse o Brasil. Olha que Brasil bacana que a esquerda entregou para nós agora. Tá legal, não tá? Pois é. Mas não adianta criticar a esquerda, não. Eles só fizeram isso porque em algum momento nós paramos de cuidar dos órfãos e das viúvas, em algum momento nós paramos de nos preocupar com as minorias e entregamos de bandeja para eles fazer isso e cooptar o voto deles para se elegerem. Em algum momento nós começamos a cuidar mais de templos luxuosos, em algum momento nós começamos a cuidar mais da hegemonia da nossa denominação sobre as demais, abrindo mais e mais igrejas, oprimindo mais e mais os irmãos que sustentavam pelos dízimos e ofertas essas igrejas,
para crescer, para ser grande, para ter número, para ter influência política, para eleger agora deputados. É outra coisa que nós por muito tempo negligenciamos, a política. Não, cristão não se envolve com política. Beleza, Satanás colocou suas ferramentas lá para governar e fazer leis que oprimissem a igreja. A hora que a igreja estava oprimida, no canto da parede ecoada pelas leis que os maus políticos criaram, aí nós corremos atrás para eleger alguns deputados, alguns prefeitos, alguns vereadores, né? Precisou chegar nesse ponto. Por quê? Porque nós nos omitimos, nós fechamos ali dentro das quatro paredes da igreja e criamos um mundo particular dentro do mundo real. Tá certo? Ao invés de nós estarmos preparando jovens para ser engenheiros, advogados, juízes, médicos, nós estamos preparando líderes de mocidade, estamos preparando líder do coral, músicos, pastores, evangelistas. Legal, tem que ter tudo isso, mas escuta, nós negligenciamos a sociedade, o mundo real. E as pessoas más dominaram isso por muito tempo. E agora nós estamos correndo atrás. E o Estado está aparelhado em todas as escalas. Já é o terceiro ministro da Educação que passa pelo governo federal. Sabe por quê? Porque lá dentro tem um ninho de esquerda, dentro do Ministério da Educação, do MEC. Tá? Então não pensa você que eleger o presidente Bolsonaro faz com que você possa voltar a se preocupar com os problemas da sua igreja. Não, cara. Nós negligenciamos como igreja por muitas décadas. Está na hora da gente arregaçar as mangas e unir em oração para que o avivamento venha e para que a gente consiga transformar a sociedade brasileira. Amém? É a mensagem que eu gostaria, é uma mensagem um pouco longa, mas era necessário trazer esse entendimento. Para que você, meu irmão, você, minha irmã, você, pastor, meu amigo, para que você entenda que o momento é muito grave, é muito sério. E as máscaras caíram. Se a esquerda voltar hoje ao poder, não pense que não vai acontecer. Se voltar hoje ao poder, amanhã nós nos tornaremos uma ditadura comunista. Porque as máscaras caíram. Não tem mais como eles esconderem. O Foro de São Paulo é uma realidade. A ligação com os ditadores comunistas estão às claras. Eles não têm outra coisa para fazer a não ser começar a suprimir os nossos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de pensamento, tá bom? Então que Deus te abençoe, que você possa reunir com outros pastores, com outros grupos, discutir o assunto, ele é muito sério, e que nós possamos reunirmos em oração. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.